Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Angelson e hoje a gente vai abordar a anemia megaloblástica, né? Que é um tipo de anemia carencial. Então, só um minuto, gente. Desculpa aqui que eu vou só fechar aqui o... Fechei aberto sem querer. Estão visualizando? Oi. Então, quando a gente fala de anemia carencial, nós temos que fazer uma analogia da nossa medula com uma fábrica. Então, se você não tem a matéria-prima, né, essa fábrica não vai funcionar, né, não vai produzir as células suficientes e pode levar a um colapso. Então, nada mais é do que uma anemia carencial, essa definição, para ficar mais fácil de entender. Então, a gente precisa da matéria-prima, né, no caso da anemia megaloblástica, essa matéria-prima é a vitamina B12 e o ácido fólico, né? Porém, quando a gente fala de anemias carenciais, a gente consegue englobar também o ferro. Tá? Então, aqui, anemias carenciais, elas são causadas por deficiência de ferro ou de vitamina B12 ou de ácido fólico, né? Como nós vamos abordar hoje aqui somente a anemia megaloblástica, a gente vai dar ênfase na deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico. Então, a anemia megaloblástica ela é um tipo de anemia que faz parte das carenciais, né? Onde é ocasionada por aumento dos cofatores ou vitamina B12 e ou ácido fólico, que são importantes para a síntese do DNA. Por conta disso, ocorre uma ciclonia na divisão celular, e com isso o citoplasma se prepara para uma divisão que não acontece. E com isso a célula vai se tornar maior do que o normal, né? Então, a gente usa o VCM como parâmetro para avaliar essa macrocitose, né? Então, considerada uma célula macrocítica quando está acima de 110, né? Maior que 110. Porém, tem uma curiosidade aqui que a gente pode ter anemia megaloblástica com o VCM nos parâmetros de normalidade. Vocês sabem quando a gente vai encontrar uma anemia megaloblástica com um VCM com os parâmetros de normalidade? Alguém aí sabe? Então, nós podemos ter uma anemia megaloblástica com o VCM dentro dos parâmetros de normalidade quando essa anemia megaloblástica ela estiver junto com a anemia ferroprima. Tá? Então, quando você tiver uma anemia por deficiência de ferro, junto com a anemia por deficiência de ácido fólico ou B12, esse BCM ele pode estar normal. Tá? E aí a gente pode lançar mão de outros exames para investigar qual é a vitamina que está causando, que tem a deficiência, né, que eu vou mostrar mais para frente, para dar início ao tratamento. Então, o ácido fólico, onde é que nós encontramos o ácido fólico? Em vegetais verdes frescos, fígado, aveia e algumas frutas, né? É importante a gente lembrar que a absorção do ácido fólico é realizada no duodeno e no jejum proximal, tá? Já a vitamina B12 nós encontramos principalmente em carnes, ovos e laticínios. E a absorção da vitamina B12, ela é realizada no hilo distal, tá? E para ter essa absorção da vitamina B12, a gente depende do fator intrínseco, tá? Que é produzido ali no estômago, e a gente precisa desse fator intrínseco para ter essa absorção no hilo distal. Quando nós falamos de ácido fólico, a deficiência de ácido fólico, a anemia por deficiência de ácido fólico, ela está mais relacionada com uma carência alimentar, tá? Então, geralmente, as pessoas que têm uma anemia por deficiência de ácido fólico, geralmente, a principal causa dela é carência alimentar mesmo, tá? Uma baixa ingesta. Quando nós falamos de deficiência por vitamina B12, ela é causada principalmente por má absorção. Então, geralmente, a gente tem uma alteração, né, ali na parte gastrointestinal, onde a gente faz com que tenha essa dificuldade da absorção da vitamina e leva a uma deficiência de B12. E aqui a gente pode também ter, né, quando se tiver um sangramento oculto ali, né, que também pode ser uma causa de anemia. Caso aqui das carenciais. Aqui o quadro clínico da anemia,
tanto causada por deficiência de ácido fólico quanto vitamina B12, ela é muito parecida, tá? Porém, os sintomas gastrointestinais, eles são mais intensos na deficiência de ácido fólico. Então, aqui, o paciente com deficiência de ácido fólico geralmente pode apresentar palpitações, fraqueza, cefaleia, irritabilidade, glossite, quelite angular e diarreia. Esse quadro gastrointestinal ele é bem mais intenso aqui na deficiência de ácido fólico, porém também pode estar presente na deficiência de B12. A deficiência de B12, além desses sintomas que eu falei anteriormente aqui, da ácido fólico, a gente também tem uma relação muito grande com alterações neurológicas. Então, o paciente com deficiência de B12 pode ter parestesia de extremidades também, diminuição da sensibilidade profunda, desequilíbrio, sinal de Romberg, a síndrome piramidal, né? Então, quando acomete o neurônio motor superior, déficit cognitivo, demência e psicose. Aqui, quando a gente fala aqui da parestesia de extremidade, diminuição da sensibilidade profunda, a deficiência de B12, ela causa a degeneração do cordão posterior e lateral da medula. Com isso, vai acometer, né, a via sensitiva profunda, podendo causar essa alteração aqui. Como eu falei anteriormente, o ácido fólico, a deficiência por ácido fólico, ela é causada principalmente por uma baixa ingesta, tá? E a de B12 é principalmente por deficiência de absorção. Então, como a de ácido fólico é causada principalmente por uma baixa ingesta, a via de escolha para o tratamento, ela é oral, né? Porque aqui é o que a gente vai resolver somente aumentando essa ingesta, né, do folato, do ácido fólico, para tentar reverter esse quadro de anemia. Já quando fala-se de vitamina de deficiência de B12, né, a principal causa dá-se por deficiência de absorção. Então, a via de escolha para o tratamento vai ser parenteral, porque se você fizer um tratamento oral, essa absorção ela vai ser bem pequena mesmo e não vai ter quase não vai ter eficácia para esse paciente. Então, só para a gente diferenciar o tratamento de uma anemia para outra, uma vitamina que é importante. Então, aqui, é considerada aqui uma deficiência de ácido fólico quando você tem uma quantidade menor que 2 nanogramas por ml, e a de vitamina B12 quando está menos 200 picogramas por ml, tá? Em casos mais avançados de anemias mais severas, né, megaloblástica, a gente vai apresentar aqui, então, a macrocitose, né, quando o VCM estiver maior que 110, e também podemos ter quadro de pancitopenia. Então, quadros mais avançados ali dessa anemia, a gente pode ter uma redução das plaquetas, né, e das células brancas. Como eu falei para vocês também aqui, que é importante a gente ressaltar, que a deficiência de vitamina B12 está diretamente relacionada com alterações neuropsiquiátricas, né? Então, ela é muito pesquisada, investigada em transtornos psiquiátricos, né, pessoas idosas, né, porque pode causar vários sinais e sintomas neuropsiquiátricos, vários quadros neuropsiquiátricos. Em casos que você não consiga identificar, determinar qual a causa da anemia, se é por ácido fólico ou vitamina B12, o exame mais preciso para esse diagnóstico é a homocisteína. Então, tanto na ausência de ácido fólico quanto de vitamina B12, a gente vai ter um aumento da homocisteína, porque como não vai estar chegando ali na corrente sanguínea o ácido fólico, a vitamina B12, a gente não vai ter a conversão da homocisteína em metionina, e com isso, essa homocisteína vai se acumular, né, e vai ter um aumento. Então, ela vai estar aumentada tanto na deficiência de ácido fólico quanto de B12. Já o ácido metilmalônico, ele vai estar aumentado somente na deficiência por B12, porque o ácido metilmalônico, ele sofre uma conversão, né, em succinil-CoA, né, que é importante essas transformações para a síntese do DNA. Então, quando a gente não tem o ácido fólico tá deficiente ou a vitamina B12 também está baixa, a gente vai ter uma deficiência na síntese do DNA, né, porque não vai ter essas reações químicas.
E aqui, como é que a gente pode determinar a causa da deficiência de vitamina B12? Então, quais são as principais causas? Então, nós podemos ter anormalidade gástricas, né, que é bem conhecida, a anemia perniciosa. A anemia perniciosa é uma doença autoimune que acomete principalmente pessoas de 45 a 65 anos de idade, onde os anticorpos irão destruir o fator intrínseco, né? Ou as células parietais gástricas. E com isso não vai ter absorção da B12, porque a B12, para ser absorvida ali no hilo terminal, necessita do fator intrínseco. Também podemos ter gastrectomia, cirurgia bariátrica, pode também levar uma deficiência de B12, porque pode tirar aquela parte que produz o fator intrínseco. Gastrite também compromete ali a produção, gastrite atrófica, metaplásica ou autoimune. Algumas doenças intestinais, né, do intestino delgado, então a síndrome da má absorção, ressecção ileal, doença inflamatória intestinal, por exemplo, Crohn, também ela compromete essa alteração, né, essa absorção ali da vitamina, da B12. Doença celíaca, que vai perder as vilosidades, vai comprometer também essa absorção. Um supercrescimento bacteriano ali na região ileal, também vai comprometer. O lúpus cego, que é causado por um crescimento bacteriano muito aumentado, né? E também a tênia do peixe, também pode causar o comprometimento da absorção, pode levar a uma anemia megaloblástica por deficiência. Aqui de causas pancreáticas, né? A insuficiência pancreática também pode causar. A dieta, bebê amamentado de uma mãe com deficiência de B12 também pode ter anemia megaloblástica, né? Tem mais chance de ter. Dieta vegana e a vegetariana estão mais relacionadas com a anemia por deficiência de ácido fólico, porém também pode causar por deficiência de B12. E aqui nós temos um agente bem interessante, que são alguns medicamentos, né, que muitas pessoas não sabem, mas aqui estão alguns medicamentos que alteram a absorção da B12, que é a neomicina, e principalmente o medicamento muito usado aqui são as biguanidas, né, que são usados para diabetes, por exemplo, a metformina. A metformina, em pacientes que usam depois de 5, 10 anos de uso, né, tende a diminuir a absorção de B12. Então, é interessante, né, estar acompanhando também essa concentração da B12 em pacientes com uso da metformina por mais de 5, 10 anos. Os inibidores da bomba de próton também pode causar também essa diminuição da absorção, e os antagonistas do receptor histaminérgico, né, também pode causar a redução dessa absorção. E quando nós falamos da causa por deficiência de folato, né, do ácido fólico, nós temos aqui, a gente falou anteriormente, que a principal causa é a absorção, a alimentação, né, então a deficiência, né, na alimentação. Então, a deficiência nutricional. O que pode levar também? Abuso de substâncias, pode causar também o alcoolismo, a má ingestão alimentar, que é a principal responsável por anemia megaloblástica por deficiência de ácido fólico. Os alimentos cozidos demais, porque aí vai tirar a propriedade, né, do ácido fólico. Os pacientes deprimidos e asilos, a gente já sabe que pacientes, os idosos que ficam no asilo, têm maior probabilidade de desenvolver também essa anemia megaloblástica. Então, por má absorção, doença celíaca, doença inflamatória intestinal, doença intestinal infiltrativa, síndrome do intestino curto, e aqui algumas drogas, interessante. Então, pacientes que fazem uso do metotrexate, né, pacientes oncológicos, né, tende a ter uma anemia megaloblástica por deficiência de absorção de ácido fólico. Então, geralmente, o paciente, quando vai tomar esse medicamento, o metotrexate, já faz uma terapia profilática, né, com o ácido fólico. O trimetoprim também pode comprometer essa absorção, o etanol e a fenitoína. Aqui, a gravidez. A gente sabe que a gravidez, a gente tem a suplementação ali, tem um protocolo, né, você inserir o ácido fólico na paciente ali no planejamento familiar mesmo, ali 3 meses antes da gestação, até a 12ª semana da gestação, né, porque ele está diretamente relacionado com a questão da maturação do tubo neural ali da feto, hemólise crônica e dermatite esfoliativa. E aqui nós temos a forma de reposição do ácido fólico. Então, a reposição de forma sintética é o ácido fólico, que todos conhecem, né? Só que esse ácido fólico, quando entra no organismo, ele se transforma em folato,
né? Quando chega ali no intestino, ele se transforma em dihidrofolato, sofre a reação de uma enzima, a dihidrofolato redutase, que vai transformar em tetraidrofolato, 5,10 tetraidrofolato, e o L5 tetraidrofolato, que é a forma ativa, né, do folato, né, que é o que a gente come ali do ácido fólico. Então, o ácido fólico é o que é disponibilizado no SUS, né, atualmente. Então, algumas situações, por exemplo, a gente viu que a principal causa da deficiência de ácido fólico é por má ingesta alimentar, mas podemos ter também por outras situações. Quando, por exemplo, caso de má absorção, se você tiver uma deficiência de ácido fólico por má absorção, a reposição com ácido fólico ela vai ter pouca eficácia, porque ela não vai conseguir ser absorvida, né? A gente vai ter o comprometimento aqui nessa enzima aqui de hidrofolato redutase. Então, nesse caso, é mais interessante se já entrar com ácido folínico, né? Que ele já está direto na corrente sanguínea ali e não precisa de passar por esse processo. Só que o ácido folínico ele não está disponível no SUS, né? É um medicamento um pouco mais caro, por isso que a gente vai falar mais do ácido fólico. Então, aqui nós temos o medicamento, né, o tratamento. Então, folato, você ingere ele na alimentação, né? O ácido fólico, né, que a gente falou aqui, que a gente vai ser absorvido ali no intestino, ali no proximal, né? Do duodeno proximal em jejum, né? E o ácido folínico, que é o mais interessante, porém não está disponível no SUS, que é o leucovorina, né? Que não precisa de passar por essas reações químicas. E aqui, quando nós falamos do tratamento de vitamina por B12, nós temos que lembrar que a principal causa da deficiência de vitamina de B12, no quadro clínico lá, a gente viu que é a deficiência da absorção. Então, quando dá-se um medicamento por via oral, vai ter pouca eficácia. Então, o medicamento mais usado aqui para reverter esse quadro é o citoneurin, que todo mundo conhece, né, que é dado em Dragos, mas ele também tem ele injetável, né? Tem ele injetável, o citoneurin ali, tem o cianocobalamina injetável também, e a hidroxicobalamina também injetável. Então, o citoneurin, ele tem pouca eficácia aqui no tratamento da anemia megaloblástica por deficiência de B12. Por isso que porque como ali a parte da absorção vai estar comprometida, não vai conseguir absorver nada. Então, geralmente, o tratamento de escolha para deficiência de B12 ela é parenteral, via parenteral. E aqui tem um tratamento novo, um medicamento aí novo no mercado, que é o Dozemart, né, que ele é para anemia megaloblástica, né, tratamento da B12, e ele é dado de forma sublingual. Então, ele é muito interessante, porque ele não tem que ser absorvido, né, ele não precisa do fator intrínseco para ser absorvido, não precisa de ter essa absorção ali no hilo terminal. Então, é um medicamento que está sendo testado aí, e em doses altas, né, consegue ter um efeito bem bacana mesmo. Só que ele não é disponibilizado no SUS e é um medicamento um pouco caro, então por isso é mais complicado o pessoal se tratar com ele. Então aqui o tratamento, a dose típica do tratamento é 1.000 microgramas por via parenteral, uma vez por semana, até que a deficiência seja corrigida, e depois você vai dar uma vez por mês a cianocobalamina, ou então uma vez a cada 2 meses a hidroxicobalamina. Então, é um tratamento geralmente bem demorado, né, para você regularizar esse quadro. Como eu falei, que o tempo de tratamento da vitamina B12 dependerá da causa, pode ser vitalícia, né, em caso de como anemia perniciosa, porque como é uma doença autoimune, né, o paciente sempre vai ter que tomar essa suplementação ali para resolver essa situação. Já o ácido fólico, para aqueles com uma causa reversível, como de deficiência, né, por deficiência da má alimentação, na ingesta alimentar, a terapia geralmente é administrada por 1 a 4 meses, ou até que haja evidência laboratorial de recuperação hematológica. Já para aqueles casos crônicos de deficiência de folato, a terapia pode ser administrada indefinidamente. Então, depende muito da causa do quadro clínico dessa anemia para definir o tempo de tratamento. E aqui foram as referências utilizadas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma contribuição sobre o tema, eu fico aqui à disposição e agradeço a atenção de todos.
Parabéns, Angelson, pela sua apresentação. Você e a Bianca fizeram uma ótima apresentação. Eu tenho um comentário sobre a sobreposição da deficiência de vitamina B12, de ácido fólico e de ferro, que pode estar com o VCM normal, mas aí o RDW vai estar muito aumentado, porque aí vão ter células muito pequenas e muito grandes, e aí o VCM pode estar dentro da normalidade, que é um valor médio, né, é uma média, mas aí a diferença entre essas células vai estar muito alterada. Então, é uma das formas da gente identificar. E lembrar que essa deficiência de B12, ela não é, você não vai estar tratando só a reposição, não é o tratamento completo, né? Precisa investigar sempre a causa, porque esses estoques dessa vitamina, eles demoram muito mais para serem depledados. Então, o paciente, mesmo um vegano com uma restrição muito grande da alimentação, que não se alimenta de ovo, de nada de origem animal, mesmo assim ele vai demorar anos para ter um estoque a zero, assim, tendendo a zero, né, da vitamina Isso. B12. Então, provavelmente é uma deficiência na absorção mesmo. Então, não é, vamos só repor a B12 e pode ir para casa e vamos esperar normalizar o seu hemograma. É importante investigar a causa, né? Pode estar aí escondendo doenças graves, doenças importantes, né, que podem comprometer outras coisas do paciente se não forem tratadas. Sim. Alguém tem alguma dúvida? O pessoal quer fazer mais um comentário? Alguma contribuição em relação à apresentação? Não, eu só queria falar que, se eu não me engano, a professora Fabiana, que coordena a Ligue também, ela comentou em uma aula que parece que o mínimo que ela viu na experiência dela foi de 5 anos em relação a isso que a Maília acabou de falar. Então, tipo assim, a deficiência de vitamina B12 por alimentação que ela viu na experiência dela, a mínima foi de 5 anos. Então, realmente é um negócio que demora bastante para começar a dar problema, né? Sim. Por alimentação. E do ácido fólico, lembrar que aqui no Brasil já há muitos anos tem a suplementação direto nas farinhas, né? Então não tem a deficiência hoje é mais rara, só se o paciente não consumir esses alimentos, assim, a farinha de trigo, ela é enriquecida com ácido fólico, outros alimentos também, porque dão acesso, né, para mais pessoas para diminuir essa deficiência, assim como o iodo, né, tem no sal, enfim. São estratégias, né, para que a população tenha essa alimentação suplementar de uma forma mais facilitada. Uhum. Então também tem que investigar as causas, né, associadas a isso. Eu só fiquei com uma dúvida se essas células elas teriam uma vida mais curta, por elas terem esse tamanho aumentado, se estaria associado também a anemias com mais hemólise, Tá, aumento de bilirrubinas, alguma coisa assim. eu li um artigo que vai ter uma hemólise nessas células, então a vida média dela vai ser menor que 120 dias. Nesse caso aqui, eles vão Tá? ter geralmente a bilirrubina indireta ela pode estar um pouco aumentada em virtude disso, dessa hemólise nesses pacientes com anemia megaloblástica. Hum. E sobre o mecanismo para redução das outras séries de linfócitos e de plaquetas, seria uma associação mais nas células pluripotentes mais iniciais? Seria isso? Então, isso também ficou um pouco em dúvida. Eu vi que, tipo, quando você tem uma redução muito grande, tanto da B9 ou da B12, ou ambas, né, geralmente pode ter essa pancitopenia. Geralmente é com a quantidade. Quanto maior a redução, maior a chance de você ter essa pancitopenia. Uhum. Sim, às vezes acontece mesmo. Tem uma redução de todas as séries, e uma das principais suspeitas iniciais é essa, é ter a deficiência de B12 mesmo.
Agora eu também não recordo exatamente o mecanismo, né? Mas isso acaba sendo só nos estágios mais avançados que acontece, né? Realmente é quando tem uma evolução mais tardia, mais grave. Inicialmente vai ter esse aumento do volume, né? Vai ter as células aumentadas, aí depois ele pode tender a reduzir as outras séries também. Sim. Não, e a B12 ela é muito estudada, principalmente na geriatria, né? A B12 ela tem um valor muito importante, porque tem relação direta ali com psicose, com demência, né? Com alteração da sensibilidade profunda, com vários transtornos neurológicos, né? E psiquiátricos ali. Então, ela tem uma importância muito grande ali na geriatria, né? E foi até interessante eu abordar esse tema, porque deu para aprender, ter esse ponto de vista aí que eu não tinha. Eu aprendi bastante em relação a essa importância clínica na geriatria. Todo complexo B, né? Super importante. Hum. Esse citoneurin, ele tem a suplementação de vários, né? Tem a tiamina, tem B9, tem B12, tem um complexo B mais amplo, né? Uhum. E também pode ter essa associação. Sim. E essas lesões neurológicas pela vitamina B12, elas são no estágio bem mais avançado mesmo. Então, ela, além de afetar o sistema hematológico, né, a produção de células do sistema da linhagem eritroide, também afeta os neurônios, principalmente na parte da mielinização, enfim, as tabelinhas do up-to-date, ali que tem as causas bem escritas, bem separadinhas, então é um estudo bem aprofundado. É um tema comum, né, corriqueiro, a gente acaba vendo bastante na prática, tem uma importância muito grande, né? É importante saber diferenciar essas causas e saber identificar quando o paciente está com essa deficiência de B12 e saber que pode ter muitos comprometimentos além, né? Bem Uhum. interessante. Parabéns, Gelson e Bianca. Então, pessoal, boa semana para vocês. Até a próxima. Lembrando que o link da presença está no chat. Tô avisando vocês que já foi mandado.